Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Sentidos em Cena, um podcast que é uma conversa entre dois amigos e colegas de profissão, dois psicólogos existenciais que são também amantes de cinema e que resolveram transformar mais um hobby em trabalho. Hoje a gente vai conversar sobre o que continua em nós, né, depois que um filme acaba. Eu sou o Rafael Nunes. Eu sou a Marina Gelmini. E hoje iremos conversar sobre o filme Ainda Estou Aqui. Bom, o filme Ainda Estou Aqui foi um fenômeno, né? Está sendo um fenômeno no cinema, convidando muitas pessoas a voltarem aí ao cinema, né? Está sendo muito importante para a nossa história enquanto brasileiros, né? Porque é a nossa primeira representação, né, de melhor filme no Oscar. É uma Oscar. categoria importante, né? A gente já tinha sido colocado na categoria de filme internacional, de melhor atriz, mas não de melhor filme, né? Que é o sem contar prestígio. nos outros prêmios, né, que o filme já ganhou, que ele já foi reconhecido, então... Fernanda Torres como primeira atriz a ganhar o Globo de Ouro, né? Então, é interessante, sabe, Rafa, só para introduzir, assim, o quanto que o internacional, os outros países, já estão reconhecendo esse filme como uma obra-prima. Sim. Né, então... dando os devidos reconhecimentos, né? E que esse filme também é uma grande história do Brasil para nós, né? Então, ele é um presente para nós enquanto história de um povo, né? Porque ele fala de uma marca muito forte na nossa história política, social, né? Então, para além do prestígio que a gente está recebendo, que é ótimo, né? Porque é muito bom poder estar nesse clima de competição, né? Apesar de que nas entrevistas da Fernanda Torres dá pra ver o quanto que ela não quer que vire uma competição, que não vire, né, uma coisa nosso Pikachu, né? Que não vire uma torcida de Copa do Mundo pra gente ficar torcendo, mas querendo ou não, a gente tem esse espírito de querer, né, ser reconhecido, porque é o que ela fala em outras entrevistas, que é algo tão bom que a gente tem no cinema nacional, que é tão interessante quando outras pessoas descobrem, né, essa preciosidade que é o cinema brasileiro, né, que é o cinema do Walter Salles, né, esse elenco de peso que a gente tem da Fernanda Torres, a Fernanda Montenegro, o Selton Mello e tantos outros ali que compõem esse elenco. É um filme que vale a pena ser lembrado. A gente estava até em dúvida se valia a pena a gente gravar esse episódio antes do Oscar, né? Sabendo que poderia correr o risco de sair depois do Oscar, mas é um filme que vai ficar na memória, independente da repercussão do Oscar. É um filme que vai ficar na memória do povo brasileiro. É um filme sobre memória, a gente vai conversar mais sobre isso. É interessante porque o filme já nos transporta para isso no primeiro ato dele, né? Eu fui assistir ele no cinema com a minha mãe e foi, assim, incrível que a minha mãe do lado, ela tá assim, eu lembro disso, era assim mesmo. Das situações específicas, né? Do passar o Coca-Cola. Na parte de passar Coca-Cola, que eu fiquei assim, gente, que é isso? O pessoal passando Coca-Cola, nossa, Marina, a gente fazia isso demais, pra pegar um bronze. E o Walter Salles teve todo esse carinho, esse cuidado de fazer uma grande imersão nos anos 70 ali, né? Então, desde dos carros, né? Desde da dinâmica ali do Rio de Janeiro, né? Desde pequenos detalhes, né? Costumes, né? Os aparelhos, os apetrechos ali. Eu, inclusive, acho que deveria ter indicação de design de produção, porque foi muito minucioso e tudo muito bem feito, né? A gente se sentiu naquele lugar ali, muito imersivo. Né? E uma curiosidade, né? Ele teve tanto preciosismo, né? O Valtinho Salles, ele teve tanto preciosismo que ele filmou na película de 35mm, né? Foi uma película analógica, que não... Né? Isso não acontece faz anos e anos aqui no Brasil, né? Um filme ser filmado 100% em película analógica. Então teve todo esse cuidado, né? Esse preciosismo pra que o filme fique esteticamente agradável também, né? Foi tratado depois fora do Brasil, porque nem tem como tratar aqui no Brasil esse tipo de película. E toda essa questão, né, da imersão, isso também ficou claro na forma como ele tratou as pessoas do elenco, né? Tinha uma regrinha de não levar aparelhos pra dentro do set de filmagem. Não sei se sabia dessa, mas é muito interessante. Ele queria que as pessoas ficassem realmente imersas ali naquela década de 70, né? Naquele período que estava sendo vivido. E isso ajudou, né, os atores ali, o elenco, a focarem, né, dentro do que eles tinham como proposta ali. Então, teve todo um cuidado por trás nos bastidores, né? De tornar aquele cenário mais perto da realidade possível. Vamos dar uma sinopse, né? Breve, para poder situar. Quem não viu, né? Fica aí essa dica, né? Vai ter muitos spoilers, porque hoje a gente vai discutir sobre, né, o que ficou em nós depois do filme.
Mas, lendo uma breve sinopse, assim, eu vou pegar a sinopse oficial aqui. No início da década de 70, o Brasil enfrenta o endurecimento da ditadura militar. No Rio de Janeiro, a família Paiva, Rubens, Eunice e seus 5 filhos, que vivem à beira da praia, em uma casa de portas abertas para os amigos, recebem uma triste notícia um dia, em que Rubens Paiva é levado por militares à paisana e desaparece. Eunice, cuja a busca pela verdade sobre o destino de seu marido se estenderia por décadas, é obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e para os filhos. É interessante, né? Porque logo, né, nesse primeiro ato do filme, né, que você já tem toda uma fotografia muito colorida, né, apesar dos tons mais envelhecidos para dar essa sensação de anos 70, né? A gente percebe muito essa família típica, né, que mora na beira da praia, casa aberta, uma coisa bem, bem brasileira mesmo, onde as pessoas vão entrando. Fica o dia inteiro, não sabe a hora de ir embora, né? A criança tá ali, mãe, tô indo na praia, e vai lá, e vai mesmo, né? Então você vê uma família muito tradicional, uma família comum, né? Inclusive uma família, e aí é uma coisa interessante a gente pensar, com um recorte social alto, que eles moram na beira da praia, né? O Rubens, ele é um engenheiro muito prestigiado, né? Ele já também foi deputado, né? Ex-deputado. Então ele tem uma condição financeira muito boa, a família é muito estruturada, tem muitos amigos ali. A gente percebe na dinâmica o quanto que ali poderia ser uma família qualquer, né? Que é uma família assim comum, uma família com recorte social, né, mais alto, e a gente vê ali um clima de harmonia, de alegria, assim, né? Típico brasileiro, assim, né? E aquela cena inicial é tão bonita, né? Na praia, aquele movimento todo ali, introduzindo, né, todos os personagens principais, né, da trama ali. E já, pra mim, já é um prelúdio ali do que, né, vai acontecer ali, até na forma como os personagens são retratados, né, na questão do cachorro que entra em cena, né, e aí, pra quem que o filho pergunta, né, quem que vai ficar, se pode ficar com o cachorro, né, vai direto pro pai ali, que é o coração, né, que é apresentado como coração ali. E é interessante, né? E a mãe ali já, desde sempre mais dura, né, ali não pergunta pra mãe, não, pergunta pro pai. Não, e o Walter e o Selton Mello, né, porque o Selton Mello tem todo o mérito nisso, ele faz um trabalho maravilhoso de fazer a gente gostar desse personagem. Sim. Porque é um personagem muito sensível, um personagem muito alegre, que transmite uma ternura, assim, absurda na primeira parte. A gente vê que ele é o coração mesmo daquela família, né? E ele também transmite uma segurança, né? Ele tá sempre ali assim, não, vai estar tudo certo. A gente já vê que a Eunice, ele tá um pouco assim com o pé atrás, né? Ela é aquela mãe que olha pra tudo, olha pra todo mundo, né? Então ela já percebe algumas coisas ali que estão num nível de segredo, mas ao mesmo tempo ela apoia muito o marido. Então é interessante que o Selton, ele conseguiu, né? Pegar essa figura de um pai amoroso, um pai que também transmite segurança ali, que é o coração mesmo da família, né? E começa com essa indicação já, né? Igual você falou, que tem algo ali fora do lugar, com os olhares da Eunice, né? Da personagem da Eunice. E que, pra mim, tá toda a grande força da Fernanda Torres, né? Na questão da atuação, tá ali naquele olhar dela, assim. Eu acho que qualquer frame que você pegar do filme, assim, cortar no olhar, você vai ver que já diz tanta coisa, né? E nesse olhar, assim, me lembra muito o pôster que foi escolhido, né? Aquela foto que foi escolhida dela olhando a invasão na orla da praia, né? Naquele momento da foto ali, em que ela se distrai, olha e vê que tem algo errado ali, né? Com as pessoas invadindo a orla da praia, né? Os militares chegando e dá pra ver ali já, né? O grande anúncio de que algo, né, já não tá cheirando bem, de que algo tem vai uma piorar. Coisa muito legal que a Fernanda, inclusive, ela disse muito nas entrevistas dela, né? Como que ela a Eunice é uma personagem muito obtusa, muito complexa, né? Porque a gente pensando uma pessoa, né, uma atriz que fosse encarar essa personagem, provavelmente pensaria muito no choro, né, no despedaçar, e a Fernanda, ela faz o contrário, ela segura o choro. Você vê os momentos, assim, que foca
na cara dela, você vê que ela tá destruída, mas ela tá segurando. Ela tá ela não pode se permitir, porque afinal ela tem 5 filhos ali. E ao mesmo tempo, né, que tem um clima de muito mistério na narrativa, alguma coisa ali que tá errada, que a gente não sabe muito bem o que é, ela guarda isso também para os filhos. Então, né, a gente percebe as crianças, elas chegam, ela muda de assunto, né? Nos momentos das fotos, ela guarda as fotos. Então, a Fernanda, ela tem um trabalho, assim, de, no olhar, mostrar que ela está muito contida, né? Ela segura muito. E isso vai ser muito interessante, né, na segunda parte da narrativa, de como que ela vai lidar com a ausência, né? Sim. Como que ela vai lidar com esse luto não reconhecido, né? Com a invasão dos militares na casa dela. É muito interessante. Isso da atuação dela, né? De quanto que ela vai revelando aos poucos, assim, é algo que eu também reparei, né? E que eu vi nas entrevistas ela comentando que foi uma dica da própria mãe dela, né? De que que quando se atua numa tragédia grega, né, desse escopo, assim, não dá pra simplesmente entregar toda a tristeza, assim, de uma vez. Isso precisa ser desvelado aos poucos, né, porque senão não tem crescimento ali do drama, né. E foi uma escolha do próprio Walter de cortar todas as cenas em que ela chorava, né. Foi intencional ali, na escolha da edição, de não colocar em cena o choro, né? De mostrar que ela estava sempre a ponto de chorar, de que ela estava sempre comovida, mas não de mostrar ela despedaçando ali na frente da tela. Isso né? É muito interessante, que lembra pra gente, né, daquela pirâmide do Maslow, quando a gente pensa que eles estão ali na sobrevivência. Né? Como ela tem 5 filhos para cuidar, a gente percebe que ela está muito atuando na sobrevivência. Eu tenho que sobreviver, eu tenho que fazer com os meus filhos, que os meus filhos fiquem bem. E é uma família que já estava em outros níveis da pirâmide, né? Vamos contextualizar um pouco sobre a pirâmide de Maslow para quem está nos ouvindo, né? Sim, é porque assim, a ideia é de que nós temos prioridades, né? Assim, psíquicas, e a sobrevivência estaria na base, né? Tanto é que em contextos de guerra, a gente não vê pessoas projetando o futuro, elas estão preocupadas em sobreviver. Elas não preocupam com carreira, com realização pessoal, porque a base ali é sobrevivência, né? Então, a gente vê isso muito, né? Ainda mais uma personagem como a Eunice, que é aquela que abdica de tudo pela família, né? E a gente vê a repercussão disso na vida dela no 3º ato, né? Como que isso levou ela para aquele último momento da vida dela, de que ela precisou, naquele momento, segurar todas as emoções para viver a sobrevivência dos filhos ali, né? E dela também. Eu fico pensando que, né, muito do que tá nos conectar com a história ali tem a ver com essa preservação da memória, né, que está sendo registrada, que está sendo contada, e de vez em quando, não sei se foi assim com você, eu me esquecia que era baseado em fatos reais, né, de que foi derivado de uma autobiografia. Ali no momento eu estava imerso, e aí tinham pequenas lembranças, assim, pequenos lampejos que eu me lembrava assim, nossa, pera, isso aconteceu, né? Não só com a família Paiva, né? Mas com tantas famílias no Brasil, né? Da realidade do Brasil de até hoje a gente ter, né? Várias famílias que não puderam ter uma resposta do que houve, né? Com o corpo, que não tiveram a chance de ter o sepultamento, que não tiveram a chance de ter ali, né? Respostas do que houve, né? Dos desaparecimentos. Você sabe o que me chocou mais nisso? Eu tava vendo o filme e eu fiquei o tempo todo pensando, nossa, o Rubens, ele deve ter sido algum militante, ele deve ter sido alguém, né, ali da resistência, né? Da ponta, né? Porque tem sempre um tom de mistério do porquê que ele foi levado, né? E isso só é revelado pra gente muito à frente na narrativa, né? Então, eu ficava o tempo todo, não, ele deve ter feito alguma coisa, não é possível. E quando isso aparece, que a gente vê que, na verdade, como a gente já falou que aqui vai ter a questão dos spoilers, quando a gente vê que a única coisa que ele fez foi repassar informações. Ajudar os exilados, né? Que é uma questão de humanidade, e aí, assim, é uma coisa que aproxima aquela família de qualquer outra, porque a gente, num contexto de opressão, que a gente manter a humanidade é o primordial do ser humano. A gente precisa manter a nossa humanidade. Então,
Quando eu descobri que a única coisa que o Rubens, né, fez foi repassar informações de paradeiro, de estado físico daqueles que sumiram, eu fiquei pensando, pronto, se fosse eu tava trucidada, sabe? Sim, que eu fiquei assim, gente, que isso? E eu fiquei... Aí, assim, eu pensei, aquela família que tá ali no filme, ela poderia ser a minha, ela poderia ser a sua, ela poderia ser qualquer uma. E a dinâmica familiar, né, daqueles momentos iniciais, daquele primeiro ato, né, que tá tudo muito bonito, tudo muito fluido ali, apesar de um clima de suspense, de uma coisa que, né, tá pra ser desvelada ali, é um clima muito nostálgico, assim, daquela coisa do almoço em família, daquela coisa de receber amigos em casa, da festa, do ir à praia, né, que tem um recorte social ali de uma família com grana, tá, mas tem coisas ali que são universais, né? Aqueles sentimentos que são de todas as famílias brasileiras ali, que podem se identificar, e até fora do Brasil, porque gerou identificação internacional, né? Eu até ouvi críticas falando, eu acho que só os brasileiros vão conseguir entender a dimensão disso, porque os brasileiros, né, passaram ou sofrem com o que sobrou, né, da ditadura ali. E eu acredito que é maior que isso, né? Eu acredito que tem, sim, esse peso da história ali, do fato histórico, mas a gente não tá só no que é do jornalístico ali, né? Do que é do fato histórico, do que foi ali, mas a gente tá numa situação do que é do vivido mesmo ali, daquela família, do que aquela família experiencia, da ausência, de não saber, né, o que houve, da família ter que se reconstruir, da força da mãe ali de ter que encontrar um sentido apesar daquele sofrimento, né, de ter que se recompor, de ter que, às vezes, não poder, né, desabar para poder segurar as pontas ali e cuidar daquela família. Isso é tão interessante, né, Rafa? Porque quando a gente, né, pega essa metade ali da narrativa em que a Eunice e a filha dela é levada, né, pra prisão, e foi um momento, assim, que eu fiquei chocada, eu fiquei, meu Deus, a filha dela tinha o quê, uns 14 anos, né? 14, 15 anos. Eu fiquei assim, meu Deus, que isso, né? E o que me chocou muito na narrativa, que a Eunice o tempo todo estava preocupada com a família. Tanto é que ela contava os dias, né? Quando ela saiu, olha que interessante, ela olhou e viu o carro do Rubens no estacionamento. Então, ela estava destruída, né? O olhar que ela sempre tem primeiro para a família, antes dela mesma, né? E é uma questão, assim, tão da maternidade em si, né? Quando a gente pega, né, essas mulheres que tomam para si, ainda mais quando tem a ausência, que a gente vai ver depois, né, como que isso vai repercutir na família, até na vivência desse luto, né, e um luto não reconhecido, porque afinal nós até hoje não sabemos, né, o que aconteceu com Rubens Paiva, né, e isso é muito triste, né, ver como que isso vai repercutindo na narrativa, até quando a gente chega na parte do filme em que eles precisam sair da casa, né? Porque, afinal, quem era a pessoa que mantenedora né, do aspecto financeiro da família era o Rubens. Imagina, você era uma classe média alta, né? Ou classe alta ali. E você perde o seu provedor principal. Você nem sabe o que aconteceu com ele. E pior que você não pode ter nenhum tipo de direito, porque nem certidão de óbito tem. Como que ela ia fazer, né? Porque então, é uma dela. pessoa que ela precisou ali se reinventar em tudo. Tudo que estava certo não estava mais. E é uma grande questão do luto, porque o luto, ele põe tudo que a gente tinha como certeza enquanto dúvida, né? De repente, a casa que eu habitava, não consigo habitar mais, né? E aquela casa que foi um personagem muito importante pro filme, né? Aquela casa tinha vida ali, ela tinha movimento, ela recebia pessoas. E até na composição da imagem, né? A gente nota que naquele primeiro ato, antes, né, da tragédia acontecer, a gente tem ali uma casa iluminada, né, com as cortinas abertas, e aí, a partir do momento em que o Rubens é levado, né, pelos caras que chegam lá, a casa fica fechada, cortina fechada, luz mais baixa, e todos os movimentos muito mais sutis, né, ali. E você falando, né, da força da Eunice ali de se reinventar, né, de se reorganizar depois do luto, né, porque muda as coisas de lugar, muda as certezas de lugar, igual você colocou, né. Essa reorganização da Eunice me lembra a frase do Nietzsche, né, que depois é reapropriada pelo Frankl, que é: quem tem um porquê, né, suporta qualquer como.
ela tinha esse porquê ali. Dava pra ver que a família dela, né, que os filhos dela eram esse porquê, né? E ela conseguiu suportar todos esses comos e todas essas tragédias que atravessaram ela ali ao longo, né, da história dela. Sim. Porque ela tinha essa visão. Mas é interessante pensar que isso depois tem um preço para ela, né? Pensando que a vivência do luto ainda é um processo que ele vai se ressignificando, né? Eu acho muito interessante, né? Quando a gente vê a dinâmica, como que as coisas vão mudando o sentido. E a narrativa conduz a gente até na própria imagem. A imagem começa a ficar mais acinzentada, mais escura, né? Então, de repente, os amigos, eles não são mais aqueles amigos, né? Você muda as relações são modificadas, né? O espaço muda completamente, a dinâmica com os filhos muda. A trilha sonora muda, né? Antes a gente estava ali na Tropicália, a gente estava ali com aquela trilha sonora muito bem colocada, que fala pelos personagens ali, né? Aquela trilha sonora nostálgica dos anos 70 ali, aquelas músicas agitadas, felizes, e de repente ali a gente tá no silêncio. A gente tá sem muito recurso, assim, de música, de luz. A gente tá com o pouco que sobrou ali, que é o que sobrou também pra Eunice, né? Ali, o vazio, né? O que fica depois Teve um esvaziamento do mundo, né? Não foi só a ausência física ali, né? Do Rubens. Foi a ausência... Teve um vazio que saltou ali, teve esse esvaziamento do sentido do mundo da Eunice ali, né? E dos filhos também, que estavam sem respostas. Pois é interessante, né? Porque esse filme, ele trabalha muito com memória coletiva, né? Até porque a gente pega uma situação histórica e a gente teve um time muito, muito interessante, né? Porque a gente passou por um processo político meio dicotômico, né? Inclusive, a gente vê as repercussões disso, né? Até na promoção desse filme no Oscar, né? E nos outros prêmios né? Dos críticos de cinema. Então, a gente vê que existe, sim, uma memória coletiva, mas com uma lembrança diferenciada, né? Porque o que é interessante quando a gente fala de memória e esquecimento, né? Porque... o esquecimento é necessário para a lembrança. A gente precisa esquecer para resgatar aquilo que ressoou, aquilo que ficou em nós, né? Então, aquilo que fica é o que a gente lembra, né? E como a gente percebe que as pessoas passaram de formas diferentes por esse momento histórico, a lembrança se modifica, né? Mas... é interessante que nesse momento do filme, a gente recorda de uma lembrança coletiva da casa de milhares de pessoas que sumiram. E que até hoje nós não temos um desfecho, a gente não tem nenhuma noção de justiça ou uma noção de esclarecimento para essas famílias, né? É interessante porque... eu já tinha tido esse tipo de experiência no Zuzu Angel, né? Que foi um outro filme com uma outra história também, né? E eu fiquei muito assim, meu Deus, como que a gente não... né? Como um processo histórico de vários outros países de reconhecimento, né? Que a gente vê que a Alemanha tem todo um trabalho de reconhecimento, né? Do que foi o Holocausto, né? De como que eles, né? Vão lembrar sobre isso. De não deixar o povo esquecer, de não deixar o povo esquecer. E é uma coisa que a gente vê diferente aqui no Brasil, né? Quase como se eu trabalhei em escola em alguns momentos da vida, né? E tem ainda lugares que não permitem que a gente fale ditadura, né? A gente precisa falar regime aí, né? Então é uma coisa... por isso que esse filme é um presente para nós brasileiros, né? E aquela frase da Emília Viotti, né? Que foi lembrada quando esse filme voltou, né, quando esse filme surgiu na boca do povo, né, que é aquela frase, um povo sem memória é um povo sem história, e um povo sem história está fadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros do passado, né? Isso nos lembra de lembrar, né? Nos lembra o Paul Ricoeur, ele tem um pensamento quando ele vai falar de abuso e uso e abuso da memória, que quando a memória toma esse caráter aversivo, aquilo que eu evito, né? Existe muita possibilidade de repetição. Sim. Né? Porque o que é interessante da memória, né? E aí que a ressonância da lembrança é como que eu vou significar aquilo que aconteceu comigo. Porque aqui a gente não está falando da memória de um ponto de vista cognitivo, né? A gente está falando da memória do ponto de vista fenomenológico, né? E de um ponto de vista de afecção, né? Com memória como aquilo que me afeta e aquilo que permanece no nível da impressão afetiva, né?
Então, por isso que quando a gente pensa ela como um fenômeno, eu vou atribuir um significado de acordo com a afecção que ela me teve, né? Então, isso é interessante demais, né? E aí, memória, nesse sentido, não é um registro, né? Não é simplesmente um fato registrado ali, né? Bem como subjetivo. se a gente fosse num arquivo da biblioteca e resgatar simplesmente uma memória, né? A memória é um fluxo contínuo, né? Em que quando a gente lembra da lembrança, porque a gente sempre vai lembrar da vez que a gente lembrou, né? A gente vai construindo novas memórias em cima da memória, né? Sempre um exercício de voltar ali na lembrança, né? De relembrar, de rememorar, e nisso essa memória já foi ressignificada, né? Quando a gente se recorda. E aí, nesse sentido, o que o filme, né, coloca ali, a partir da memória do Marcelo Paiva, né? Que é o filho da Eunice Paiva, que escreve uma autobiografia, né, assim. E eu tenho uma pergunta pra você, que é da literatura, né? Vamos lá, né? Na literatura, assim, não sei se você chegou a estudar sobre autobiografias, né? Mas quem faz as autobiografias? Que autobiografias são as autobiografias lembradas, né? É uma grande questão, né? Porque na autobiografia, também se a gente for pensar na própria lógica dos monumentos nas cidades, né? Quando a gente coloca um monumento, tem um lado da história que a gente escolheu lembrar, né? Então, no caso da autobiografia, que é um registro escrito, um registro narrativo, é muito interessante a pessoa conseguir contar de si. Isso é muito, muito bonito de ver, né? O autor ali conduzindo a gente pela história de vida. E o Marcelo, ele fazer isso, né? Porque a mãe dele, né, desenvolveu todo o adoecimento do Alzheimer. E é muito... Eu lembro que eu fiquei, depois que eu vi o filme, eu fiquei assim, gente, olha só. Ela foi acometida pelo esquecimento e eu fiz até uma associação igual o Brasil. Igual o Brasil. Né? Então, eu fiquei assim, gente, que forte que o filho pegou a história e falou, não, nós vamos ainda estar aqui. Né? E ainda estamos aqui, né, Marina? Ainda estamos aqui. E esse livro, né, lançado em 2015, e foi o material base para que os dois roteiristas, né, produzissem o roteiro, ele passa ali também pela história do Walter Salles, né, que não viveu, assim, essa tragédia da família Paiva, mas que circulava aquele ambiente, né? Ele frequentou, próximo, ele era de uma das filhas lá do Marcelo. Da Eunice, isso. Então, ele estava ali perto, né? Então, para ele também foi um exercício de memória, de manter essa memória acesa, né? E dá para ver, né, a reação de algumas pessoas ali de extrema direita, o quanto que isso virou uma pauta política, né? Que assistir o filme ou não era um posicionamento ali, né? De que, não, você vai assistir esse filme aí que tá ficcionando o que aconteceu, que tá trazendo uma ficção do que aconteceu, como se, né, fosse uma grande invenção ali, né? A partir dessa disputa narrativa, né? Do que aconteceu. E aí a gente vê o grande problema da aversão da lembrança, né? Porque aí a gente chega perto da repetição. Sim. Né? Um povo que não entendeu aquilo que precisava entender ao ter passado por uma ditadura, né? Que é todo um trabalho de ressignificação. Como que nós vamos relacionar enquanto sociedade, né? Se um dia, né, o discurso foi ditadura nunca mais, né? Como que a gente está levando isso ainda, né? Pensando nesses discursos de extremo, né? De pensar assim, poxa, será que a memória... Por isso que é interessante, né, essas narrativas surgirem para a gente discutir o que foi a ditadura. A gente não tem um museu sobre ditadura, de falar sobre isso, né? De colocar em pauta todos aqueles que foram esquecidos, que foram, né, de certa forma, descartados, porque, né, se a gente chega na casa dos 1000, o filme humaniza. Não é mais, o Rubens não foi só mais um, ele foi o Rubens, né? Então o filme faz todo esse trabalho de humanizar esses 1000, né? Porque do mesmo jeito que o Rubens foi um deles, cada um deles tinha uma família, tinha uma história, tinha um merecimento de ser lembrado também. Sim. Né? E esse exercício de ressignificar que o Marcelo teve, né, de colocar ali, né, depois de já ter lançado outros livros, porque não foi o primeiro livro dele, né, ele é um escritor e jornalista, então ele já teve outros livros ali, inclusive, famosos, né, mas esse, né, foi
a coroação, né, assim, daquele... Por ter sido mais íntimo ali, por ter sido, né, o que gerou todo esse reconhecimento e que virou esse filme, que resgatou essa história, né? Eu vejo muito como que ele não deixou, né, que esse sofrimento paralisasse ele no sentido de deixar ele impotente, né? Ele usou a potência, ele não se calou, ele resolveu transformar, né, ali num livro, num registro. E aqui eu tô longe de romantizar sofrimento, né, e de falar que, nossa, a gente tem mesmo que sofrer, porque nisso a gente vai alcançar resistência e resiliência. Não é isso que eu estou dizendo. Eu sou contra esse discurso, eu estou longe disso, mas o que eu estou dizendo é que apesar do sofrimento, ele conseguiu encontrar ali um sentido, né, escrevendo. Assim como Eunice conseguiu encontrar um sentido. Isso me tocou tanto quando mostra que anos depois, né, ela se formou ali, né, em direito. Lutou ali pelos povos indígenas. Sim. E o quão bonito isso é. Foi uma cena maravilhosa, assim, pra mim, muito impactante. E a autobiografia, né, Mari, me lembra das autobiografias sobre violência. A gente tá falando de ditadura, mas a gente pode ampliar para outros tipos de violência, né, crimes de guerra como foi a Segunda Guerra Mundial, que gerou muitos registros autobiográficos, né? Um dos mais famosos do século XX, o Diário de Anne Frank, o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, né? Que vai ser aquele registro... E o Frankl fala que o querer contar essa história também motivou ele a sobreviver, sabe? Também deu forças para ele continuar ali. Ele não sobreviveu para depois contar a história. Foi quase como se a sobrevivência dele tivesse nisto, de querer contar sobre essa história, né? De querer contar sobre esses abusos. De um legado, né? De deixar algo, deixar uma marca. Isso é muito primordial, né, do ser humano mesmo, né? Ainda mais numa situação de sofrimento. Numa situação de sofrimento. Desculpa, pode falar, não. Monumento, pode falar. Não, mas é isso. de deixar esse legado mesmo, esse monumento, né? E eu lembrei também do Edouard Louis, né? Do Edouard Louis, que é um escritor francês. Eu não sei se você tá familiarizada com ele, né? Mas ele tem um livro chamado O Fim de Ed, em que ele vai trazer os registros da história de violência. Os livros dele têm essa temática de violência, né? Ele tem um chamado História da Violência, ele tem esse O Fim de Ed, outros que eu ainda não tive contato, mas o Fim de Ed especificamente é sobre a história da infância dele e sobre a LGBTfobia que ele sofreu, sobre as questões de classe mesmo, né? Por ele ter nascido numa família pobre ali do interior da França. E ele tem esse trabalho, né, de voltar no passado e de escrever a partir, né, do que ele lembra e do que ficou com ele ali, né, e a importância do não se calar diante das violências, né. Ele traz muito isso do sobrevivente, né, desses abusos, dessas violências, né, da pessoa que faz a biografia como esse sobrevivente, né, como passou por essas situações de violência, de abuso, mas que estão dizendo, que estão na forma que encontraram, dizendo sobre aquilo que vivenciaram, né? E o quão importante é. Faz toda a parte monumental, né? De construir um legado, deixar uma marca, né? E deixar isso registrado para que nós aqui nos anos 2025, nós lembrássemos, né? De um pouco da história do Brasil. Ele vai trazer a autobiografia como a arte dos sobreviventes, né? A arte dos dominados. E ele diz que a violência, apesar de tudo, é vulnerável. Nos casos em que a violência produz a palavra, ela contém o risco da sua própria destruição. Né? Quando ela nos faz falar, ela também está suscetível a ser destruída. Né? É impossível de ser aniquilada, infelizmente, mas destruída. Sim. Mari, teve alguma cena que te impactou mais? Teve alguma cena do filme que te comoveu, que te fez chorar? Nossa, eu tava no cinema, eu tava assim, ó. Eu tava com a minha mãe do lado, eu tava tentando fazer assim, ó, pra ela não ver. Mas ela também tava chorando. Eu fui assistir 2 vezes e as 2 vezes o cinema inteiro chorando. O cinema inteiro chorando. Eu assisti anteontem e também chorei do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Muitas cenas me impactaram, né? Teve umas que me deixaram mais assustada, né? Tem outras que me deixaram mais tristes, né? Mas, assim, das várias, né? Desde a época que ela tá presa, né? Que eu fiquei assim, meu Deus, gente, como assim? O que tá acontecendo aqui, né? Como que até quando eles estão saindo do Rio de Janeiro, né? Que tem a cena que ela tá
olhando para a casa dela, uma casa que antes, né, estava cheia de memórias de alegria, de família, e agora ela destoa com o vazio, né? Uhum. Então, também foi uma cena que me impactou. A invasão dos policiais, né, ali naquela casa também me impactou muito. Mas eu acho que a cena que mais me impactou, assim, no filme foi o final. E é interessante porque eu vi alguns críticos falando que acharam que o final fosse desnecessário. Uhum. Mas eu achei, aí assim, eu tomando minha posição de leiga na questão cinematográfica, eu achei extremamente importante, porque primeiro, Fernanda mãe tem o seu lugar. Ai, foi né? lindo, foi lindo. Segundo, né, é interessante mais que a Fernanda Montenegro, ela precisou de poucos minutos para tocar nossa alma, né? Só no olhar. Né? Você pensar que ela está interpretando uma Eunice já esvaziada de memórias, né? E você percebe que ainda no olhar, ela olhando para aquela televisão, ela te fala muita coisa, né? Então aquilo assim me impactou de um jeito que eu fiquei assim, gente, ainda ela, por mais que a gente vê a personagem, né, num adoecimento, a gente percebe que ela ainda carrega a memória, né? Pra mim, o título do filme salta quando ela tá assistindo aquela reportagem, né? Sim, ainda tá ali. Ela tá ali, assim. Eu acho, assim, que ela, ali, ela tem uma outra carga, né? Ela tem todo um outro ser ali, sabe? Que foi totalmente afetado pelas vivências que ela teve. E que isso não necessariamente é um ser, né, destruído ou ruim, mas é um ser que tem uma outra significação de mundo, né? E a gente vê isso no olhar dela, né? E me deu também essa sensação de ainda estou aqui, né? Eu falei, o filme terminou com o título, porque é isso mesmo, né? Dela ainda tá ali e ela ainda está carregando a memória do marido, né? O marido ainda está ali com ela, né? Mesmo, né? Eles famoso, né, seguir em frente, né, que é uma coisa de, mas para onde? Porque a memória, ela ainda continua, né, então, e é uma coisa que puxa a gente também, quando a gente pega na noção do coletivo, né, para onde nós vamos, né, se a gente carregar essa memória da ditadura militar, né, a gente fazer o uso correto da lembrança, né, utilizando aquilo como um momento que marcou a nossa história e que a gente precisa, sim, lembrá-lo, mas lembrá-lo de um jeito que vá nos fazer ressignificar, para que a gente não caia em repetição, né? Perfeitamente colocado, Mari. O filme todo, né, é bem emocionante, mas uma cena que eu lembro que foi que me tirou as primeiras lágrimas, assim, as primeiras que depois aconteceu de novo. Depois vai só a cachoeira, assim. E tava muito engraçado que eu tava tinha duas pessoas do meu lado, tava competição de quem chorava mais alto, a pessoa da minha esquerda ou a pessoa da minha direita. Ai, então, eu choro silenciosamente, né? Mas as do meu lado tava chorando copiosamente, eu tava fungando, assim, e realmente entregues, né? Aquele impacto. Mas a cena que me tocou mais foi a cena em que estão se despedindo da casa, né? E a filha mais nova tá sentada na sacada, assim, na escadinha ali da entrada da casa. E a Eunice chega com o dentinho, assim, que foi escondido, entre aspas, né? Foi escondido na areia pelo Rubens. E aí aquele ato da Eunice tá entregando o dentinho ali na despedida da casa, foi quase como um dar-se conta, né? Que ele não ia voltar. Que ele não ia voltar, né? E tem até aquele momento depois, nas fotos, que os filhos estão discutindo, né? Já adultos, tá o Marcelo e uma das filhas, que aí eu não vou lembrar o nome das filhas, mas que uma das filhas tá discutindo com o Marcelo, assim, qual foi o momento em que você percebeu, né? Que o papai não voltaria mais, né? E que pra cada um deles tem foi um momento diferente. Um momento diferente do dar-se conta ali, nessa tomada de consciência ali de, realmente, não voltará. E o segundo momento foi quando mostrou ela dando aula, assim. Foi um momento que, nossa, me encheu, assim, foi um choro bonito, assim, não foi um choro de angústia, foi um choro de um alívio, assim, sabe? Nossa, ela conseguiu fazer algo com tudo isso, sabe? Ela conseguiu seguir, assim. E que tem pessoas que não conseguem, tá tudo bem também, né? Cada um na
na sua forma de lidar com aquilo, mas foi tão bonito ver ela Fora conseguindo. de cair naquilo que você atentou, que a gente não quer fazer aqui, é de romantizar o sofrimento, né? Como se todo sofrimento tivesse que ter uma resposta, né, de superação, né? Mas é você mostrar aquilo que existe na experiência de sofrimento. Isso me lembra muito naquele momento em que eles foram tirar uma foto para a revista. Que a revista falou, olha, dá uma choradinha aí, faz uma cara triste. E a Eunice olhou para os filhos, não, nós vamos sorrir. Nós vamos mostrar o que existe aqui, porque a gente tá seguindo, né? Então, é a experiência do sofrimento, mas para a gente entender o que salta nesse vazio, né? Encontrar com esse vazio e pensar, né? E o João Augusto Pompei, que eu adoro, ele tem um pensamento muito... Um beijo pro Guto Pompeia. O Guto, que nós já somos íntimos, né? Ele tem um pensamento muito legal, que ele fala que o vazio é primeiramente um lugar onde muita coisa pode crescer. E a ideia de encontrar com o vazio não é a pretensão de que tem que crescer uma coisa maravilhosa, né? Como se eu tivesse que encontrar ali uma potência realizadora. Não há nem mas expectativa, né? Ali pode crescer qualquer coisa, é um lugar de descoberta, né? Então, e a descoberta é isso, eu vou viver o que existe, né? E Eunice foi muito corajosa, porque ela não romantizou o sofrimento mesmo, não espetacularizou a família dela, né? Não. E ela só mostrou ali o que existia. Olha, a gente tá aqui ainda, a gente vai, né, se portar com aquilo que existe para nós. Ela né? encontrou modos de continuar a existir, né, em meio à dor. E não há um caminho, né, não há uma forma de existir em meio ao sofrimento e à dor, mas ela encontrou uma. E essa forma que ela me encontrou tocou, né? Isso que eu quis dizer quando essa cena ressoou comigo, que essa cena me tocou por isso, né? E aí, quais sentidos, né, podem emergir em meio a uma perda, né? São tantas possibilidades de reagir a uma perda, né? E como cada parte da família ali reagiu de uma forma diferente, né? Uma das filhas querendo conversar sobre isso, querendo falar disso e se sentindo abafada ali, silenciada, porque a mãe não queria verbalizar, a mãe não queria... Eu acho que o pior da perda, assim, né? O pior não, né? Não vou dizer assim, porque tem muita coisa que pode ser pior, mas eu acho que na questão do não reconhecimento, do silenciamento, é muito difícil elaborar uma perda, né? Porque é aquela ideia que você disse do dar-se conta. Quando que a gente dá conta? Porque eu não tenho nenhum corpo ali que eu possa, né, me debruçar. Eu fui me privada do ritual, que aí a gente vê toda a luta de Eunice em conseguir um documento que comprovasse mesmo. Olha, seu marido morreu. Sim. Que foi o que ela procurou a narrativa inteira, né? E uma resposta, Uma né? resposta, né? E a gente vê, né, não dá pra... A gente tá conversando enquanto amigos, a gente tá conversando enquanto amantes do cinema, mas a gente também tem esse espaço, né, de estar na clínica e de ver que a clínica é um espaço que acolhe muitas perdas, de várias formas, né? E o quão importante é para algumas pessoas precisar de uma materialização ali, né? De um totem, de um espaço, de um corpo para poder conseguir dar conta de falar dessa perda, né? E no filme a gente vê isso, né? Nessa cena do dentinho, que para mim foi um totem ali daquela perda, da cena da casa, que é um personagem, né, vivo, que respira junto com aquela família. Sim. Né, que dá para materializar ali aquela perda. A cidade do Rio de Janeiro como cenário, né, para um dos filhos, o dar-se conta se deu quando eles mudaram-se para São Paulo, né, quando o Rio de Janeiro deixa de ser esse cenário, eles se mudam para São Paulo, né, e aí como que o pai iria encontrá-los em São Paulo, né, como que ia ser para isso acontecer. Então foi o momento de dar-se conta dele. E eu fiquei me perguntando quando que foi para Eunice, né, se foi naquela cena, foi o que me fez perguntar, né? Porque ela recebe a notícia pelo jornalista, amigo da família, né? Interpretado pelo Humberto Carrão, acho o nome dele, né? E aí, naquele momento, ela tá voltando da praia, ela tá com os cabelos úmidos ali, mas ela já tinha feito a promessa de ir na sorveteria com os filhos. E aí, ela recebe aquela notícia... Ela chora, eu falei que não tinha cena de choro, mas tem sim, na verdade, né? Tem sim, acabei de lembrar que ela chora ali, tanto que a filha chega, ela esconde o choro ali daquele momento, mas já se mistura com a água do mar, né? Ela tá ali molhada, as lágrimas se misturam com a água do mar dela ainda se secando do banho de mar. E aí a filha chega, ela abraça a filha, acho que se eu não me engano é a mais nova, e depois eles vão pra sorveteria.
E na sorveteria eles estão ali convivendo e ela olha pro lado assim e vê uma família ali interagindo. E aquela cena, nossa... É difícil mesmo. Né? Aquela cena, acho que foi uma das que mais entregou, assim, o olhar dela do não vai ter volta, assim. Isso que você está se questionando, quando ela se deu conta, aí dá pra gente entender até o silêncio que ela tem, né, assim, que é uma coisa que perpassa muito, né, o caminho que ela faz com os filhos, né, como ela não fala, né, e fica muito no silêncio. Talvez porque para ela falar também seria difícil, né, que a gente vê que ela precisa de um distanciamento justamente para dar conta, né? Porque afinal ela continua e os 5 filhos também. Então o dar conta é muito pesado, né? E falar sobre aquilo pode desmoronar, né? Então eu percebo que na verdade o dar-se conta, talvez ela já dar-se conta, né? Do falecimento do marido, né, chutando, eu acho que isso foi um processo. Eu acho que ela já percebeu ao ter visto o carro dele lá no lugar onde ela estava. Então, eu acho que ela já percebeu que ele já não ia voltar há muito tempo. Né? Só que, como foi um processo, assim, né, que ela precisou não olhar para si, para dar conta, né, aí a gente vê que pode ter sido um processo mais moroso, né? E até culminando no final, né? Onde ela está ali, né? Ainda ali com todas as lembranças, né? Do como foi, né? Viver esse momento com os filhos, né? A ausência do Rubens, né? Mas é uma pergunta interessante, né? E a presença na ausência, né? Assim, sim. Lidar com aquela presença, né, que fica, né, que é aí que a gente chama da lembrança no luto, né, de que a lembrança ele é o benefício do trabalho do luto, porque ele retoma aquilo que fica, né, a ressonância daquele ser que não está mais presente, mas que está pela afecção e que no jogo memória e esquecimento aparece, né, porque se eu lembro é porque eu reconheço e é porque aquilo ficou em mim. Quando algo se perde, o que permanece em nós, né? Quando algo se vai, quando algo se perde, quando algo acaba, né? O que fica para cada pessoa? Essa é uma das grandes perguntas, né? Que é diferente a resposta para cada pessoa, né? Do que ficou para cada pessoa lidando com as perdas e em diferentes tipos de perda, né? A gente está falando de uma perda bem específica da Eunice e da família Paiva ali, que é a do Rubens, né? Mas isso pode ser colocado em diferentes proporções, né? Dentro do que cada um experiencia de perda. E a gente também fala de coletivo, né? Pensando que ali nós temos a família Paiva, mas é uma família que representa esses 1000. Né? Então, a gente vê que muita coisa que tocou ali foi porque justamente muita pessoa lembra de como foi, né? E assim, foi interessante que depois que eu saí do cinema, minha mãe foi me falando, nossa, Marina, era muito difícil, porque eu era criança, mas às vezes eu via as pessoas comentando, as pessoas evitando de comentar perto de mim. Sim. Então, as pessoas que viveram a década de 70, elas sabem, né, como que foi aquele momento, né? E nós, enquanto legado, é interessante ter essas narrativas para que a gente não esqueça, né? Porque, afinal... esse povo da década de 70, eles estão indo, né? E a gente está ficando. O que a gente vai fazer com essa memória coletiva? A gente precisa de obras que nos lembram dela, né? O que você gostaria de lembrar nesse sentido? No filme? Nossa, do filme muita coisa, né? Eu acho assim que tem muita coisa no filme que me afetou, né? Eu acho que muito o resgate da humanidade, né? Em momentos de caos, em momentos de desumanidade, né? É o ser humano ainda assim conservar aquilo que o mantém humano, né? Isso me chama muita... Por isso que eu disse no início, né, que o que me tocou é que ali a gente não tinha dicotomia direita e esquerda, né, como as pessoas estão querendo colocar. Ali a gente tinha uma família que estava tentando manter a humanidade. Sim. Tanto é que, por isso que me chocou muito, né, porque se fosse um guerrilheiro ali, talvez não me chocaria tanto, mas quando eu vi que poderia ser uma família comum, porque o que ele fez ali é resgatar a humanidade. Sim. Né, e aí eu falei assim, gente... Todos nós poderíamos ser aquela família.
É verdade, Mari. É sempre bom, né, conversar sobre essas questões de memória, esquecimento, sobre luto, né, nos filmes, nas narrativas. Mas eu acho que a gente já cobriu um pouquinho, né, de tudo que o Ainda Estou Aqui foi para nós, né? Sim. Pensando que a gente tem essa visão um pouco mais psicológica, subjetiva, que a gente não está entrando em aspectos muito artísticos do filme, até por falta de conhecimento então, nesse aspecto. O que a gente trouxe foi, tipo assim, a gente ouviu da Boscov, a gente ouviu de outros críticos, assim. Até porque, assim, tem ali toda uma riqueza, né, de figurino, de design, né, de luz, de câmera, de roteiro. O roteiro é incrível, né? Pra mim, ó, então, que isso. Tinha que ter sido indicado pra design de produção e pra roteiro. Pra mim, roteiro assim. também, não... Mas, assim, pegando nessas ressonâncias, né, que fala de subjetividade, fala de subjetividade coletiva, eu acho que é mais o que a gente gostaria de ter trago mesmo, né, Rafa? Sim. Você acha que precisa dizer mais alguma coisa? Não, eu, né, queria fechar lembrando que lembrar é um ato político, Com né? certeza. E que quando a gente escolhe lembrar e contar de alguma história, molda não só quem a gente é, mas quem a gente pode ser, né? Sim. Enquanto cidadão, enquanto sociedade, lembrar dessas histórias, contar essas histórias, falar disso, é um ato político, é um ato de resistência, é um ato de reconstrução de sentidos, né? E que a gente se lembre disso. Que essa obra abra espaço para discussão, que a gente possa realmente conversar, né? Entender o que foi esse momento tão sombrio na nossa história, né? Enquanto nação. E o que a gente vai levar como legado coletivo disso. Então, que essa obra abra espaço para lugares de discussão, outras obras que vão contar mais histórias sobre isso, né? Pensando em toda a repercussão que a gente vê acontecer em outras nações, quando elas tratam da ditadura que aconteceu em cada uma delas, né? Mas a gente pensar que a gente precisa construir e galgar esse lugar no Brasil. Sim. Né? Então, é interessante. Então a gente fica por aqui. Ainda estamos aqui. Ainda muito estamos obrigado aqui. pelo papo, Mari. Foi muito bom te agradeço, olhar para esse Rafa. filme novamente com Sim. você, né? E lembrar, né, que o cinema tem essa capacidade de nos comover de forma profunda. Não só de entreter, mas de levar à frente essas discussões. Queria agradecer à Associação ALUS por nos ceder esse espaço, né? A ALUS é uma associação que visa levar a psicologia onde ela não alcança, seja de forma online, né? Ou seja, de limitações que existem de forma teórica e prática, porque a ALUS vai trazer diversidade de abordagens, de perspectiva para alunos e alunas da psicologia, para terapeutas que também já são formados e querem, né? Querem ouvir mais sobre outras perspectivas. É um espaço que tem diversidade de abordagens, de perspectivas, de formas de trabalhar. Então, a ALUS está nos cedendo esse espaço do podcast. Então, um agradecimento especial. E obrigado a vocês que têm acompanhado, né? Que acompanham o nosso segundo episódio aí. Mandem comentários, sugestões. A gente quer criar um espaço aberto, né? E fluido, né, Mari? Porque a gente tenta ao máximo levar, junto, né? Nessa forma mais fluida da construção ali do papo ali. Então, podem mandar sugestões, temas que vocês gostariam de ouvir. E a gente vai continuar, né? Olhando para o cinema a partir dessa postura fenomenológica e existencial. É isso, até a próxima, pessoal. Até a próxima.